Muito bem-vindos ao programa Palavras de Esperança, que iniciamos aqui na Rádio Boa Nova nesta edição de sexta-feira, dia 11 de setembro. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10h. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos então o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, hoje aqui com o seu Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, que traz também como convidado o novo pároco da Unidade Pastoral, o jovem Padre Pedro Simões. Já vamos saber mais, lembrar apenas que este programa Palavras de Esperança acontece semanalmente na Rádio Boa Nova, sempre à sexta-feira e com reposição ao domingo, e é um programa que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. Vamos então os convidados aqui na Rádio Boa Nova. Seu Padre António Loureiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Temos então uma saudação a todos os nossos ouvintes, a Liliana, que sempre aqui nos ajuda a refletir sobre a Palavra de Deus, e uma saudação muito especial também ao Padre Pedro Simões, que no domingo passado teve aqui uma Eucaristia solene de tomada de posse, com a presença do Sr. Bispo Dom Virgílio de Coimbra, e também recebemos uma nova paróquia, a paróquia. Então eu gostaria de apresentar o Sr. Padre Pedro Simões, dar-lhe as boas-vindas de um modo muito particular, dizer que é um padre jovem, tem 5 anos de ordenação sacerdotal, anteriormente foi pároco de Góis e Vila Nova de Poiás, teve o privilégio de estar durante meses na Terra Santa. Depois, num programa, talvez possa também partilhar um pouquinho essa experiência, e desejar que o Sr. Padre Pedro Simões possa ter aqui um tempo feliz no meio de nós, que as nossas paróquias o possam acolher e que todos nós nos sintamos enriquecidos pela sua fé, pelo seu dinamismo, pelo seu testemunho de vida, e também, pessoalmente, que eu saiba, que sejamos capazes os dois de fazer uma boa equipa sacerdotal a trabalhar nesta nossa. Que sim, antes de avançarmos, Sr. Padre, só também a oportunidade para o Sr. Padre Pedro Simões e dizer-lhe também temos muito gosto de o receber aqui no nosso programa. Muito bom dia, Sr. Padre. Bom dia. É com muita boa disposição que me encontro aqui pela primeira vez em Boa Nova, para que de facto também possa colaborar da melhor forma possível, juntamente com o Padre António Loureiro, nesta rúbrica belíssima que é as Palavras de Esperança. Muito obrigada, e certamente que sim, vamos contar vezes aqui na Rádio Boa Nova. Seu Padre António Loureiro, portanto, já o pároco, o Padre Pedro Simões, sei que há alguns recados e novidades que quer partilhar, até relativamente ao reinício do ano pastoral. Seu Padre, a propósito então do seu Padre Pedro Jorge, em que paróquias o seu Padre Simões vai estar, uma vez que de Carvalho já não está de forma tão ativa, não é? No nosso concelho, na nossa unidade. Sim. De algumas paróquias, o Padre Pedro vem substituir basicamente o trabalho que estava. Vamos então olhar também para aquilo que vai ser o reinício do ano pastoral. Na Diocese de Coimbra o arranque acontece a 4 de outubro. Também é importante saber quando é que tem início a catequese também por Oliveira do Hospital. Sim, exatamente. Portanto, a catequese recomeçará justamente nesse fim de semana. A nível da Diocese de Coimbra será também a abertura do ano pastoral. Até se prevê a transmissão da Eucaristia através dos meios de comunicação social, porque pela questão da pandemia, temos algum receio de grandes aglomerados, ainda que a Sé Nova de Coimbra possa levar muita gente, não é? Mas também sentindo as dificuldades que vivemos neste tempo difícil, em que ainda ontem, nestes dias, temos tido notícias, concretamente quinta-feira ontem, o Sr. Primeiro-Ministro falou deste período de contingência, do apertar das medidas de proteção, e
diria que temos que ser muito firmes na prática da fé. Às vezes dá a ideia que a pandemia nos relativizou a fé, ou que agora vemos pela televisão e já está tudo feito, e não importa a presença, não importa a oração. Eu diria que era bom que os cristãos sentissem necessidade de estar presentes, de viver intensamente a sua fé, mas ao mesmo tempo exigentes no cumprimento das normas que são propostas, não é, para defender a saúde de todos. Portanto, temos esta articulação que talvez seja algo não muito fácil. Por um lado, a exigência de cada um querer viver intensamente a sua fé, e por outro lado, esta necessidade de sermos fiéis às normas, de cumprir as normas de higienização, de distância social, de usar a máscara. Aqui nós estamos com máscara porque estamos num contexto também de algum distanciamento social. Temos a porta aberta, não é? Exatamente. E uma circulação Mas diária. mesmo nas nossas celebrações temos de ser muito exigentes, mas isso não quer dizer que não possam participar. Devemos participar, devemos estar ativos, garantindo evitando depois diálogos sem máscara no exterior, ou muita proximidade, para que não haja contágios nas nossas celebrações, mas também que todos possamos viver intensamente a nossa fé. Tivemos um ano difícil desde março, que as coisas ficaram muito limitadas. Também estávamos todos sem saber bem o que era este vírus. Agora eu diria que temos a necessidade e a urgência, com o reinício da catequese, com os grupos da catequese, com a escola, de estarmos com muita precaução, mas também com muita determinação em vivermos intensamente a fé. A fé, penso que não é um complemento acessório que se possa dispensar, mas deveria ser algo fundamental, que dá o sentido da vida, que nos ajuda a descobrir Deus presente também no meio destas dificuldades, que nos ajuda a descobrir que a caridade e o amor é o desafio permanente em qualquer situação, que nos desafia também a entender que a meta do cristão, a meta do homem, não é só viver neste mundo o melhor possível, mas é alcançar a vida eterna. E então a fé é algo importante, que somos todos chamados a reavivar também neste tempo de crise, de saúde pública, mas também de desafios novos, e que somos chamados todos a ultrapassar, com determinação, mas sem fraquezas espirituais ou sem irmos abaixo. Procurar descobrir que Deus permite que isto aconteça, mas é uma provação que temos que passar, como o povo de Israel no deserto, não abandonando o Senhor, mas fortalecendo a nossa fé. E penso que isso será o mais importante. Claro que sim. Portanto, também já falámos no último programa de que vão acontecer a primeira comunhão, a profissão de fé e o crisma em breve. Exatamente. Portanto, o mês de outubro será o mês em que iremos recuperar estas festas importantes que não se fizeram no ano passado, também com liberdade de cada paróquia poder ver o que é mais conveniente. Já tenho conhecido algumas paróquias que me disseram: não, é melhor não fazer agora, fazer mais tarde, por alguns acontecimentos familiares também das crianças. O Oliveira do Hospital, neste sentido, é um espaço que tem muitas crianças, portanto iremos fazer durante o mês de outubro a primeira comunhão e profissão de fé, que será no mesmo dia. Da parte da manhã faremos as primeiras comunhões, da parte da tarde a profissão de fé. Esperemos que Deus me permita que seja uma missa campal, e depois este mês será concluído com o 25 de outubro, que será o dia do crisma, e depois então em novembro já teremos as atividades normais. Portanto, estas ainda são festas que pertenciam ao ano passado, mas a partir do 4 de outubro recomeça a catequese. Agora, com estes todos os conhecimentos, vamos ver como é que conseguimos fazer, e oxalá se possa fazer bem. Depois as paróquias terão também as suas festas de primeira comunhão e de profissão de fé. Cada uma se vai organizando. A partir do dia 4 de outubro, em princípio, neste 4 de outubro, a ver se depois conseguimos então pôr tudo a funcionar bem. Muito bem. Sr. Padre, julgo que terá que nos deixar a esta altura no programa, não é? Exatamente, vou ter um funeral às 11 horas, por isso não poderei estar até ao fim. Muito obrigado por esta presença. Continuo então com o seu uma nova saudação ao Sr. Padre Pedro Simões, que se sinta bem-vindo e que possa ajudar-nos com a jovialidade, que é sempre um dom, a fé fresca, que ainda chegar a um lar, a um espaço novo. É muito importante dar ouvidos a quem chega de fora, que não conhece, não está condicionado. Nós já estamos aqui um bocadinho condicionados com os nossos ritmos. Quem vem de fora detecta mais aquilo que está melhor, aquilo que se pode mudar, aquilo que se pode renovar. Então penso que também vai ser muito importante saber escutar sugestões que ele nos terá para oferecer, para ver se todos juntos conseguimos efetivamente funcionar
com um dinamismo de unidade pastoral, de corresponsabilidade e de muita ação no encontro das pessoas que necessitam efetivamente de redescobrir ou continuar a aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da fé, na vivência de uma espiritualidade que possa ser marcante e que possa ser sólida e que possa também ajudar a que no futuro tenhamos uma cidade e um concelho onde a fé seja importante e que seja cativante também para as novas gerações. Certamente que sim. Sr. Padre, muito obrigada. Então, depois voltaremos a falar em próximos programas. Fico então aqui com o Sr. Padre Pedro Simões. O Sr. Padre António vai ter então que se ausentar. Muito obrigada. Muito obrigado também. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Continuamos então aqui o nosso programa Palavras da Esperança com o Sr. Padre Pedro Jorge Silva Simões. Vamos passar, perdão, chamá-lo mais facilmente por Sr. Padre Pedro Simões. Sr. Padre, portanto, já está a exercer as suas funções aqui na unidade pastoral. Houve uma celebração importante no domingo passado com a presença do seu Bispo de Coimbra em Oliveira do Hospital. O Sr. Padre Pedro Simões, qual é que é a sua origem? Vem de onde? Portanto, eu sou natural da paróquia da Sé Nova de Coimbra, mas resido atualmente na paróquia de Barcoço. Muito bem. Que é uma freguesia a sul do concelho da Meilhada. Portanto, e é sacerdote há 5 anos. 5 anos, sim. Já agora, a sua idade, sabemos que é um sacerdote jovem, se puder partilhar. Tenho 33 anos. Jovem sacerdote. Precisamente a idade em que Jesus Cristo sofreu a paixão, a morte e depois também a gloriosa ressurreição. Há coincidências muito interessantes, é não verdade. é, Sr. Padre? O Sr. Padre, então, está aqui para auxiliar também o Sr. Padre António Loureiro. Que expectativas é que tem para este tempo que vai passar aqui para Oliveira do Hospital e de que forma também se posiciona? Traz consigo o objetivo de atrair mais gente à igreja, ainda que saibamos que agora as presenças são muito limitadas, mas atrair mais gente à igreja, a que possa ter mais fé. Qual é que é a sua expectativa? Olha, pessoalmente, os projetos não são nenhuns, mas as expectativas são muitas. Tenho reparado nestes últimos dias que tenho cá estado, nestas últimas horas, que de facto Oliveira do Hospital tem alguma massa juvenil, o que não encontrava tanto em Góis como em Poiares. E de facto tudo isto vem ao encontro daquilo que o nosso Bispo tem programado para este ano pastoral de 2020-2021, que é dedicado ao tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional, e na linha de continuidade do tema do último Sínodo dos Bispos realizado em Roma. Portanto, creio que há aqui bastantes recursos humanos, para uma discussão, em que a Igreja pode trabalhar mais e melhor também. Até o seu próprio Bispo, na celebração do domingo passado, apelou à comunidade para que seja mais participativa e auxilie os seus sacerdotes nas suas atividades, até na liderança e acompanhamento de algumas instituições do concelho. Sim, é uma realidade que encontramos aqui enculturada, não é? No bom sentido do termo. De facto, é importante que o tema da caridade e o serviço que a Igreja presta a este concelho é bastante marcado pela presença das IPSS ligadas à mesma, não é? E de facto o Sr. Bispo, aquilo que disse está corretíssimo, porque muitas vezes essas próprias IPSS carregam demasiado o padre, que depois deixa pouco tempo para a tarefa evangelizadora, que é característica do sacerdote, digamos assim. A missão principal. E a missão principal e fundamental, sim, sem dúvida alguma. Muito bem, Sr. Padre, o nosso programa está então a seguir, já temos menos de 10 minutos quase para o terminar, e em cada programa olhamos sempre para a liturgia de cada domingo. O próximo domingo é o 24º domingo do tempo comum. Vamos então perceber um
bocadinho daquela que é a liturgia que está reservada, em que a ideia central é a importância do perdão. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, uma mensagem de que para que sejamos perdoados devemos também perdoar aos outros. É esta a principal mensagem da primeira leitura de domingo. Sem dúvida alguma, de facto, a temática do perdão domina todas as 3 leituras do 24º domingo do tempo comum. E de facto esta ideia do perdão não é uma novidade propriamente cristã. Já o próprio povo de Israel a vivia. Só que era um perdão definido e um perdão limitado. Perdoava-se algumas coisas, não todas. O que nos faz recordar também o nosso mundo e a nossa sociedade de hoje em dia. É bem verdade, e todos somos diariamente chamados a perdoar, não é? É verdade, a perdoar não 7 vezes, mas lá está, 70 vezes 7, como diz o Evangelho. Mas continuando na primeira leitura, sabem que o livro do Eclesiástico pertence a um conjunto mais alargado de livros chamados livros sapienciais, que são uma espécie de guia prático da arte de saber bem viver e de saber ser feliz nesta vida enquanto peregrinos na Terra. E de facto o autor deste livro fala-nos da importância primordial do perdão. Nós, para de facto sentirmos perdoados por Deus, somos chamados também, em primeiro lugar, a perdoar-nos a nós mesmos das nossas faltas, das nossas culpas, e também a perdoar as faltas dos outros em relação a nós mesmos, né? As tais 3 relações: relação com Deus, relação connosco mesmo e relação com os outros, que é fundamental na vida da fé. Muito bem, Sr. Padre, já na segunda leitura da Carta aos Romanos, traz-nos a mensagem da importância de vivermos para o Senhor. Exatamente, neste dinamismo do perdão. O que São Paulo escreve aos cristãos de Roma, que era uma comunidade que não foi fundada por ele, mas que foi catequizada muitas vezes por ele, e ele encontrava às vezes resquícios de ira e de rancor por parte de alguns elementos dessa mesma comunidade. E ele escreve esta carta nesse sentido, pelo menos esta passagem que lemos este domingo, no sentido de haver mais unidade, mais comunhão e mais fraternidade entre tudo e entre todos. É aí também que entra a importância da confissão. Muitas vezes as pessoas desvalorizam este sacramento. É importante que, para que as pessoas estejam bem também, que façam, que se confessem com frequência junto do seu sacerdote. É importantíssimo, embora a confissão, ou o sacramento da reconciliação, eu prefiro chamá-lo assim, seja mais no ponto de vista pessoal e íntimo da própria pessoa. O não culpar-se ou culpabilizar-se a si mesmo, mas sentir que Deus age através do seu perdão, fazendo com que nós sejamos mais santos e mais perfeitos amanhã do que fomos ontem ou do que somos hoje. E isso é o mais importante. Já no Evangelho por São Mateus, temos vindo sempre a contar com o Evangelho por São Mateus. Quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Já há bocadinho, logo no início, falava desta questão. É esta também a mensagem do Evangelho. São Mateus, pode-nos falar um bocadinho sobre esta leitura, este Evangelho? Posso fazer uma provocação? O que é que a Liliana pensa em relação acerca disso? Quantas vezes é que devemos perdoar? Eu acho que não haverá número para as vezes que devemos perdoar, assim que devemos seguir a nossa consciência, aquilo que nos possa manter com alguma tranquilidade e paz interior. Acho que devemos perdoar tantas vezes quantas as necessárias. Ora, aí está o radicalismo e a novidade que Jesus traz. Até aqui só se perdoavam alguns pecados ou algumas ofensas da parte dos outros. Jesus Cristo alarga o leque, alarga os horizontes e diz que devemos perdoar sempre, não é? Não basta só fazer a conta ou saber o resultado do 70 vezes 7, que todos nós sabemos bem matematicamente falando. O que ele significa e quer dizer a Pedro e a cada um dos Pedros que existe neste mundo e nesta sociedade é que devemos perdoar ilimitadamente, porque Deus também
perdoa-nos sempre. Também gostamos que as outras pessoas nos perdoem a nós, não é? Somos seres humanos e erramos, não é? Certamente uns erros mais graves do que outros, mas sempre seguindo então esta importância do perdoar para estarmos bem connosco próprios. Sem dúvida alguma, estarmos bem connosco, estarmos bem com Deus e estarmos bem com os outros, que é fundamental. Sr. Padre, podemos deixar aqui como premissa deste nosso programa as palavras de esperança, a importância do perdão, para que as pessoas também sejam um pouco mais humildes entre si e não entrem em grandes exuberâncias e egos muito elevados, como por vezes vamos vendo nas várias comunidades. Aliás, aquilo que Jesus Benesirá nos diz na primeira leitura acerca da ira e do rancor, que é fruto do pecador e do pecado, é precisamente por isso que são os principais obstáculos à obtenção do perdão em relação aos outros, não é? Tudo o que seja atitudes de ira, de rancor e de vingança, em nada edificam, destroem. E não destroem apenas a vida dos outros, destroem a nossa própria vida e a nossa relação com Deus. Não estarão em paz nem em tranquilidade se estiverem com esses comportamentos. Sr. Padre, estamos então a terminar o nosso programa. Desde já, muito obrigada por ter vindo até à Rádio Boa Nova e participar no programa Palavras de Esperança. Lembrar então que estamos à conversa com o Sr. Padre Pedro Jorge Silva Simões, o novo pároco da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Foi-lhe dada posse no domingo passado, ainda nem há uma semana, pelo Sr. Bispo de Coimbra. Esperemos voltar a continuar a contar com o seu contributo aqui na rádio. Certamente também quem nos ouve gostará de ouvir aquilo que tem para nos dizer, até porque é um padre jovem na idade e no espírito também, e poderemos se calhar fazer com que mais pessoas se unam à fé e à Igreja. Obrigado. Ficamos então com a sugestão musical. O Sr. Padre António Loureiro já nos tinha deixado aqui a dica. Não sei se o Sr. Padre sabe qual é que é a sugestão. Não sabe. A sugestão é um tema que é muito caro e muito conhecido de todos os grupos de jovens. Eu, pelo menos, recordo-me de ter cantado e tocado várias vezes esta canção na animação das celebrações da Eucaristia na minha paróquia. O tema é Perdoa, Senhor, e pertence a uma comunidade religiosa ao qual o Sr. Padre António Loureiro pertenceu antes de ser encardinado na nossa diocese, que são os missionários da Verbum Dei. Exatamente, o Sr. Padre também já tinha falado sobre essa sua primeira experiência. Vamos então ficar com este tema, Perdoa, Senhor, o nosso dia. Tem tudo a ver, não é? Com a importância do perdão. Muito obrigada mais uma vez. Até um próximo programa aqui na Rádio Boa Nova. Agora ficamos então com este tema, Perdoa, Senhor, o nosso dia. Perdoa, Senhor, o nosso dia.
Perdoar é esquecer a antiga guerra e partindo recomeçar de novo, como o sol que sempre beija a terra. Terminamos assim o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Já daqui a pouco ficamos também com as notícias em simultâneo com a Rádio Renascença, edição às 11 da manhã. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h.